Olá a todos, eu sou o Vinícius Andrade e eu vou apresentar o artigo intitulado Comparação entre métodos para computar algoritmos genéticos simples em GPU. Esse artigo foi feito em conjunto com o professor Wagner Zolla, da UFPR. Bom, o que são algoritmos genéticos? Algoritmos genéticos são métodos de busca inspirados na teoria da evolução das espécies de Darwin, que de forma simplificada diz que existem indivíduos, e os indivíduos possuem características genéticas, e os indivíduos conseguem transmitir essas características genéticas para os indivíduos das gerações seguintes. Nos algoritmos genéticos, cada indivíduo representa uma solução do problema que está sendo modelado. Dessa forma, os algoritmos genéticos eles podem ser aplicados para encontrar soluções de mais diversos tipos de problema. Porém, assim como a teoria da evolução da espécie de Darwin, os algoritmos genéticos eles se baseiam fortemente em aleatoriedade. Dessa forma, é necessária a computação de várias gerações para que encontremos uma solução ótima ou perto da ótima para o problema que a gente está modelando. E o que são algoritmos genéticos simples? São algoritmos genéticos que seguem o modelo da sobrevivência do mais bem adaptado. Ou seja, existem indivíduos que são as soluções, eles possuem características genéticas e as características genéticas de cada indivíduo passam por uma função que retorna um valor que diz quão bem adaptado esse indivíduo está para o ambiente que a gente criou, ou seja, quão boa é essa solução para o nosso problema. Nos algoritmos genéticos simples, o indivíduo tende a receber um número de filhos, um número de descendentes, proporcional ao valor de sua adaptação. Dessa forma, indivíduos com valor de adaptação maior, ou seja, soluções melhores, têm mais chance de passar suas características genéticas para frente. Dessa forma, o valor de adaptação médio das gerações tende a aumentar a cada geração, ou seja, as soluções se tornam melhores a cada geração. E os algoritmos genéticos simples ele possuem uma estrutura rígida simples, ou seja, a primeira geração tem características genéticas aleatórias, passa por uma função que determina a adaptação de cada indivíduo, passa por uma função chamada crossover, que escolhe dois pais e gera um filho, e uma função mutação que pode alterar de forma aleatória os genes de um indivíduo. Isso gera uma nova geração e o ciclo retorna para o início. Bom, para esse artigo foram gerados 5 modelos para comparação. O modelo simples serial, que é feito para comparar os demais, ele é executado em CPU e ele utiliza loops toda vez que é necessário a computação das características de cada indivíduo. 3 modelos chamados S persistente, são modelos com thread persistente. O primeiro modelo ele utiliza memória compartilhada e ele gera os valores aleatórios necessários durante a execução. O segundo modelo, a versão 2, ele utiliza memória compartilhada, porém ele gera todos os números aleatórios necessários para o número de geração que vão ser executadas. Inicialmente e gravam na memória. E o terceiro modelo, ele gera os números aleatórios durante a execução, porém ele não utiliza a memória compartilhada. E tem o modelo chamado MT-kernel, de muitas threads. Ele é um modelo em que o loop das gerações é em CPU, porém cada uma das funções que precisa gerar valores para cada indivíduo é chamado um kernel que calcula isso em GPU. No modelo S persistente, cada thread trabalha com um indivíduo, e no modelo MT-kernel ele possui o valor adequado na chamada de cada kernel. Ou seja, o modelo MT-kernel, muitas threads ou many-thread, ele é um modelo tradicional de paralelização com CUDA, uma thread por item de trabalho e muitos blocos de thread que são escalonados por multiprocessador. Enquanto o modelo de thread persistente, os blocos de thread permanecem ativos, o loop das gerações é feito na própria GPU. Existem poucos blocos por multiprocessador. No caso, foram utilizados 2 blocos, que é o máximo que o multiprocessador permitia. E o número de threads por bloco depende do número de multiprocessadores. Foram utilizadas pelos experimentos 2 funções. A função f1 de De Jong,
e a função de Stirling-Tang, que são essas que estão aparecendo agora no slide. A função de Stirling-Tang ela é um somatório até D, só que o número de dimensões, né, o D, ele pode ser o que você quiser. Para o nosso artigo foi escolhido 256. A ideia é ter uma função mais simples e uma função mais complexa para tentar simular ambientes diferentes dos algoritmos genéticos. E como é que foi o nosso ambiente de teste? Foi utilizado o número de indivíduos de 896 e 188, respectivamente, para as funções f1 de De Jong e para de Stirling-Tang. Esses valores eles foram utilizados devido às limitações do modelo S persistente quanto à memória compartilhada. O modelo muitas threads ele não tem esse problema, ele não utiliza memória compartilhada, ele é limitado devido à memória global da GPU. Porém, para que pudesse ser feita essa comparação, foi utilizado o mesmo número de indivíduos em todos os modelos, tanto no serial, quanto nos S persistentes, quanto nos MT-kernel. Então, foi utilizado o número máximo de indivíduos, esse de 896 e 188. E foi utilizado um Intel Core i5, 4460, né, quarta geração, com 4 núcleos, 8 GB de RAM. E para a GPU foi utilizado uma GeForce 2070 com 8 GB de RAM e 2.304 núcleos. Bom, e os resultados? Para a função f1 de De Jong, primeiro foi feito um teste variando o tamanho da população. Foram feitas 2.000 gerações variando o valor do número de indivíduos na população. E foram encontrados esses resultados. Como pode ver, o modelo serial ele apresenta o pior resultado nessa situação, mais ou menos 10 vezes pior do que o modelo MT-kernel, que é o modelo que apresentou os melhores resultados. E em segundo lugar ficam os modelos S persistentes. Pode ver também que os três modelos apresentam valores muito próximos. O valor dos modelos S persistente V1 e V2 eles têm uma diferença de mais ou menos 1%, porém o modelo V2 ele precisa pré-calcular todos os valores aleatórios inicialmente, o que ocupa espaço na memória da GPU, o que pode ser um limitante em alguns casos, enquanto a versão 1, apesar de ter esse 1% de perda no tempo, ele não tem essa limitação de memória. Já a versão 3, que não utiliza a memória compartilhada, ele apresenta o pior tempo, o que é o esperado, porém ele não tem a limitação do número de indivíduos, assim como o modelo V1 e V2 tem. Então, dessa forma, ele pode ser utilizado em alguns problemas com indivíduos maiores, né, com populações maiores. Porém, de maneira geral, o modelo MT-kernel apresentou resultados bastante superiores, sendo aí 3 a 4 vezes melhor do que o modelo S persistente. Na variação do número de gerações, a gente pode ver que para o número máximo de indivíduos, né, nesse caso 896, o valor do tempo por geração ele é assintótico, né? Então, o valor do serial ele começa baixo e aumenta, chegando até um valor de aproximadamente 2.500 microsegundos por geração, enquanto o modelo MT-kernel ele desce, chegando a perto de 250. E da mesma forma, o modelo com thread persistente ele fica ali no intermediário, não sendo tão bom quanto o modelo MT-kernel, nem tão ruim quanto o modelo serial. Já para a função de Stirling-Tang, que é uma função um pouco mais complexa, a gente já vê um cenário bastante diferente. A gente vê aqui que o modelo S persistente versão 3, que não utiliza memória compartilhada, ele apresenta um valor muito inferior aos demais, e que o modelo de S persistente V1 e V2, apesar de apresentarem valores bem próximos, eles conseguem ser piores do que
a versão serial. Ou seja, isso mostra que problemas mais complexos implicam numa perda de desempenho para o modelo S persistente. Esse aqui variando a população. Também podemos ver isso na variação pelo número de gerações, né? Utilizando 188 indivíduos na população. Esse valor aqui, quando a gente pode ver, o modelo serial basicamente não muda. O modelo MT-kernel, ele rapidamente chega num valor e estabiliza. Esse valor sendo aproximadamente aí entre 5 e 6 vezes menor do que o do modelo serial. Porém, o modelo S persistente apresenta valores bastante acima, o que é, de certa forma, inesperado, né? Apesar dele rodar em GPU. E a versão 1 e 2 não apresenta tanta diferença, porém a versão 3 é a pior de todas, disparado, bastante diferente do resultado que a gente viu nas funções mais simples. Bom, e essa é a conclusão que a gente chega, né? Que a divergência de threads e as partes não paralelizáveis do algoritmo genético, eles geram um problema de eficiência para os modelos S persistentes, o que faz ele se tornar pior até que o modelo serial, quando os problemas se tornam mais complexos. Dessa forma, o modelo S persistente ele não é indicado para os algoritmos genéticos. De forma geral, o mais indicado é o padrão do CUDA, seguindo o modelo MT-kernel, que apresentou desempenhos de speedups entre 6 e 12,5 vezes melhores do que os modelos seriais. Bom, muito obrigado a todos que puderam assistir a apresentação. E é isso.